Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações, possa ser uma constante em nossas vidas. É com muita alegria que estamos novamente juntos, mesmo que de forma virtual, a comunidade do Centro Espírita Portal da Luz, para tecermos algumas reflexões preciosas acerca das lições do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então é com muita alegria que mesmo à distância, mas unidos num mesmo pensamento, num mesmo desejo de aprender, estamos mais uma vez aqui reunidos. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de revisitar com os irmãos uma parábola de muito conhecimento de todos. É aquela parábola que está descrita no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, versículos de 25 a 37, a famosa parábola do bom samaritano. Poxa, Adriano, mas mais uma vez falar sobre a parábola do bom samaritano? Olha, meus irmãos, falar sobre parábolas de uma forma geral é um desafio, porque à medida que nós amadurecemos em espírito, nós absorvemos conteúdos preciosos numa nova releitura das parábolas. Então é interessante, de tempos em tempos, nós estudarmos novamente as parábolas e verificar o que nós conseguimos agora, com o nosso aprendizado, com o nosso amadurecimento, absorver desta parábola. E a proposta hoje é justamente fazer isso com a parábola do bom samaritano. Nós vamos revisitá-la, só que com um olhar um pouquinho diferente. Nós vamos analisar o texto e o contexto dessa parábola e tentar retirar alguns ensinamentos com viés em alguns elementos que, via de regra, nós não abordamos no estudo. E para isso, obviamente, nós vamos fazer uso das lições preciosas de Kardec, da interpretação e dos estudos que nós efetuamos. Então, fica agora aqui o convite para acompanharmos esse estudo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, como eu disse, essa parábola está lá descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Quando nós falamos de estudo do Evangelho, principalmente o Novo Testamento, obviamente nós estamos falando daquelas características que Kardec bem evidenciou logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós nos propomos ao estudo do Evangelho canônico, 5 temáticas nós encontramos nesses estudos. São elas nos dizeres do codificador. Encontramos lá os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja e o ensino moral. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala categoricamente, a preocupação desta obra é o estudo do ensino moral do Cristo, porque sobre esse não há muita controvérsia, não há muito debate, não há muita discussão. O ensino moral é o mais puro que existe. Mas em nenhum momento Kardec disse que aqueles outros 4 temas, eles não têm nada a ensinar para nós. Então esses 4 temas, apesar de não serem objeto do Evangelho segundo o Espiritismo, se bem estudados e contemporizados, há neles ensinamentos muito importantes. O que traz a dificuldade para absorver esse ensinamento é justamente algumas dificuldades por conta do tempo, da origem desses ensinamentos, da civilização, da cultura, da língua, que faz com que a gente perca algumas informações. Um desses problemas, sem dúvida nenhuma, é a questão do idioma, a língua. Nós temos problemas linguísticos, às vezes, que são intransponíveis. Numa linguagem, quando eu quero transmitir uma mensagem, é possível, utilizando-se do vernáculo, trabalhar com alguns elementos daquele idioma a ponto de traduzir um efeito que eu quero. Olha só um exemplo disso. Vamos pegar esse poeminha aqui de Mário Quintana, o poeminha do Contra. É uma pequena estrofe onde o poeta diz que todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha, numa habilidade linguística do poeta, ele utiliza
a palavra passar em duas concepções diferentes. O verbo passar no futuro do presente, né? Eles passarão, e passarinho significa o substantivo, aquela pequena ave. E ele faz um trocadilho para dar a sonoridade, a musicalidade ao poema e, de certa forma, mostrar que aqueles que o perseguiam, que o atravancam, esses vão passar, vão ficar presos nessas suas perseguições e ele continuará solto como um passarinho. Então há uma riqueza muito grande neste poema, pequeno poema, quando nós compreendemos e absorvemos essa questão linguística. Agora, o que dizer se daqui 1000 anos algum estudioso que não seja da língua portuguesa nativo, seja alguém lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas que nasceu na Grécia, vamos supor, alguém que nunca teve contato com esses elementos da língua portuguesa e quisesse absorver a essência desse poema. Como será que ele enxergaria isso? Para fazer um teste, eu peguei esse poema e lancei lá no Google Tradutor. E eu fiz uma sequência de traduções. Eu parti do português, mandei ele traduzir para o hebreu, depois do hebreu para o grego, do grego para o alemão, do alemão para o inglês e retornei para o português. Olha só o que virou esse poema. De todos esses que aqui estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passaria, virou todas as pessoas que existem. Preencham os métodos, quer eu tenho um pássaro. Será que a essência, a pureza original do poema foi conservada? Então olha quanto que a gente pode perder com elementos linguísticos se a gente não conhece a essência da língua. Além disso, outro problema linguístico são as expressões idiomáticas, né? Todo mundo, dominador da língua portuguesa, quando eu uso essa expressão engolir o sapo, sabe que significa o quê? Eu aceitar um problema, uma dificuldade, mesmo sendo contrário ao meu desejo, eu não gosto daquilo, eu não concordo com aquilo, mas para não ter um resultado pior na situação, eu acabo aceitando, né? Então eu sei que é aceitar uma dificuldade mesmo não querendo, né? Então não tem problema. Porém, se eu desconheço essa expressão na língua portuguesa e traduzo ao pé da letra a interpretação, eu vou achar que é algum indivíduo que quer se alimentar de um anfíbio, né? Como a imagem demonstra. Não dá certo. Da mesma forma, em inglês, nós temos expressões idiomáticas. Se eu uso a expressão lá, piece of cake, significa, ao pé da letra, um pedaço de bolo. Mas não. Piece of cake é uma expressão idiomática que significa alguma coisa que é fácil, que é simples. Então, por exemplo, essa continha de matemática aqui, isso é fácil, isso aqui é piece of cake. Então, na verdade, essa expressão é utilizada quando se quer dizer que algo é muito fácil. Então, se eu não conheço as expressões idiomáticas, eu perco muito sentido das coisas. E todo o uso da língua, sejam as questões de expressões idiomáticas, a sonoridade, toda a polissemia, ou seja, os diferentes sentidos das palavras, além disso, nós temos os que a gente chama os usos de relatos de ação simbólica. Que são esses usos de relatos de ação simbólica? É exatamente você utilizar frases, palavras, imagens descritivas num texto que você sabe que por trás daquelas imagens, justamente por conhecer o uso daquela língua, há um símbolo, há uma representação muito clara por conta daquele símbolo. Quando a gente usa aqui, por exemplo, olhos da alma, né? A gente quando fala da íris, como os olhos da alma, é uma expressão simbólica. Nós estamos querendo dizer que os olhos são essa entrada das percepções mais profundas do indivíduo, né? Então há uma certa conotação que tem que ser analisada por símbolos também. E há inúmeros estudiosos que tratam desse tema no Novo Testamento. O Novo Testamento é riquíssimo de relatos de ação simbólica.
Existe uma obra que eu citei aqui para vocês, para quem quiser dar uma estudada sobre esse tema, é do Klaus Berger, são as formas literárias do Novo Testamento, onde ele faz esse estudo, né, de todas as formas linguísticas conhecidas por ele no Novo Testamento. Né? O que se usava naquelas expressões que tinham por trás uma simbologia. Então é muito importante conhecer isso também para absorver o máximo de ensinamento. E além das questões linguísticas, nós temos as questões culturais, os costumes. Os costumes eram muito valorizados à época de Jesus, tanto na civilização de Israel, como o povo judeu, de uma forma geral, a civilização hebraica, os costumes eram muito importantes. Nós citamos como exemplo aqui o costume da hospitalidade. Era muito costume, um costume assim que nós verificamos nos registros históricos da Bíblia, aquela questão de receber alguém em casa era muito importante. Aquilo lá superava até mesmo algumas convenções legais, era praticamente uma determinação, um dever, uma obrigação, dar guarida aos viajantes, recebê-los na sua casa, dar o suporte. E essa informação é muito importante nessa parábola também. Tá? Então, conhecer a língua, conhecer a polissemia, né, os diversos sentidos das palavras, as expressões idiomáticas, os símbolos e os costumes, se nós dominarmos bem esses assuntos, aqueles temas sobre os atos comuns da vida de Cristo, principalmente, né, as palavras, nós conseguiremos tirar informações e aprendizados muito importantes nesse conhecimento. E é isso que a gente vai tentar fazer na parábola do bom samaritano. Então, nós vamos começar analisando o contexto em que foi narrada essa parábola. No mesmo Evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, a partir do versículo 51, antes do encontro de Jesus com a autoridade religiosa que lhe questionou quem era o próximo, e Jesus introduziu a parábola do bom samaritano, então foi antes desse encontro, Jesus ele estava naquele período em que ele ia partir de Jerusalém. Ele sabia que tinha que fazer a sua peregrinação, a última viagem, vamos dizer assim. Né? Então ele estava naquela época que ele precisava, já sabia que já estava encaminhando-se para o término da sua experiência terrena aqui, da sua missão. E ele sabia que ele tinha que passar pela Samaria, porque lá haveria uma série de encontros, como o encontro com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, onde haveria necessidade desses encontros para se transmitir inúmeros ensinamentos que seriam aproveitados. Né? Então, antecedendo essa viagem que levou Jesus até Jerusalém, onde ele encontrou esse doutor da lei que o questionou sobre o próximo, antes desse episódio, Jesus então estava confabulando com seus discípulos nessas passagens aí do versículo 51 a 55 lá do capítulo 9. Né? E sucedeu que ao se completarem os dias de sua elevação, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem a pousada. Mas não o receberam, porque tinha o propósito de se dirigir a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu, a fim de os destruir? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Nesse episódio, é muito importante nós frisarmos para o caminho de Jericó para Jerusalém, que é o que é citado na parábola do bom samaritano. Na verdade, havia dois caminhos assim ordinários. Um caminho mais curto, mas esse caminho mais curto obrigatoriamente passaria pela Samaria. E um caminho que era preferível, era um caminho mais longo, mas não passaria pela Samaria, porque a Samaria era a região dos samaritanos que
não eram aceitos, né, pela população judaica, eram, vamos dizer assim, os renegados, né? Eles não aceitavam muito bem os samaritanos. Então eles, ao máximo, evitavam o contato com eles. Mas Jesus sabia que precisava passar por esse caminho, como eu falei, por conta desses encontros que teriam grandes ensinamentos. E, como eu disse lá da tradução dos costumes, né, judeus, os apóstolos, o Tiago e João, eles anteciparam, eles foram na frente para procurar guarida, hospedagem, porque sabia que era a tradição do povo judeu, né? Se você solicitar essa guarida, você ia receber facilmente, porque era, como dissemos, um elemento cultural muito forte, recepcionar o próximo, né? E eles foram, e quando eles se identificavam, né, como judeus que estavam a caminho de Jerusalém, lá para a peregrinação, os samaritanos simplesmente recusavam, eles não cumpriam essa tradição. E Tiago e João propõem a Jesus, né, olha, como eles quebraram esse costume, o senhor quer que a gente pede para mandar bolas de fogo do céu para destruir os samaritanos? Olha só a visão dos próprios apóstolos, né? E Jesus vem e fala, o Filho do Homem não veio para destruir ninguém, não, ele veio para salvar, né? Mas guardem essa informação, né? Os próprios apóstolos querendo destruir os samaritanos, né? Bom, como nós dissemos, existiam dois caminhos para deslocar de Jerusalém para Jericó. Mas como nós dissemos, nem sempre o caminho necessário é o mais fácil. Então, esse primeiro caminho aqui era o caminho mais utilizado, que passava pela Pérea, e os judeus preferiam utilizar justamente para não encontrar os samaritanos. Então, os irmãos percebem, eles saíam daqui, né, vinham até Jerusalém, mas eles preferiam, ao invés de descer reto aqui e passar pela Samaria, faziam um caminho mais longo só para não passar nessa região aqui. Tá? O segundo caminho, que seria mais natural, seria exatamente esse aqui. Tinha uma estrada que vinha nessa direção, mas passava pela região da Samaria. Só que não era o caminho utilizado, tá? Por conta desse encontro aí que era evitado com os samaritanos. Mas Jesus fez esse caminho, porque sabia que precisava encontrar com determinados personagens nas outras passagens que são citadas no Evangelho. Tá? Bom, depois que eles percorreram essa jornada até Jerusalém, uma viagem cansativa, né? Jesus então tem um encontro lá com o doutor da lei quando ele chega em Jerusalém. Tá? E logo que ele encontra esse doutor da lei, esse doutor da lei o indaga, né, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Bom, todos nós já conhecemos, né, a resposta de Jesus. E aí já começa a inteligência, a gente observar a desenvoltura, a sabedoria do Cristo. Né? Jesus devolve, então, a indagação do doutor da lei com uma outra pergunta. Olha, você está perguntando o que deve fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como lês? Olha só que interessante, Jesus é hábil na sua pergunta, porque ele delimita a discussão, não a pessoalidade, ao que você acha. Não, é o que está escrito na lei. E além disso, além de limitar o tema na lei, ele deixa claro que, não obstante haja uma lei, uma escritura, você deve saber lê-la também. Como lês? Porque eu posso ler uma informação da lei e eu ter uma interpretação totalmente equivocada. Posso ser um fundamentalista e eu achar que aquela palavra, se eu não a compreendo na sua essência, eu tiro a interpretação do jeito que melhor me convier. E acabo, às vezes, com absurdos, né? Absurdos de ensinamentos. Né? E a gente acontece isso nas visões aí fundamentalistas, né? Que às vezes aqueles irmãos que interpretam que acabando com a vida do outro, se sacrificando, cometendo suicídio em nome dessa lei, consegue a vida eterna. Né? Há uma série de falhas na interpretação da lei. Por isso que Jesus adverte. Ó, você sabe o que está escrito na lei? Mas como a leu? Como você a interpreta? Certo?
É uma informação importante que nós temos também. O doutor da lei, mostrando que conhece a lei, ele resume o conteúdo da lei na máxima que nós já conhecemos, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. São os resumos que estão lá em Deuteronômio e Levítico. Essas duas passagens, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, são resumos da lei, da lei do Antigo Testamento, né? Lá ele foi muito hábil, muito conhecedor da lei. O doutor da lei demonstrou que ele sabia essa tradição de mais de 1000 anos da cultura e dos ensinos sagrados. Nós sabemos que a Torá ela tem mais de 613 mandamentos e eles foram sintetizados nesses únicos 2 aí. Todas as leis e os profetas estão neles sintetizados. Então Jesus disse, respondestes muito bem. Mas nós já sabemos, né? É diferença muito grande entre saber o que fazer e querer fazer. Então o doutor da lei, na passagem, a gente lembra, né, que ele conversa com Cristo. E quando Cristo fala, muito bem, você respondeu bem, é só seguir isso aí que está tudo certinho, né? Mas o doutor da lei, mais ou menos querendo se esquivar da obrigação, ele pergunta, né, mas quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Porque eu sei, eu tenho que amar o próximo, mas se eu não sei quem é o próximo, então eu não tenho a obrigação de amar, né? E aí ele fugiria da obrigação, né? Bom, mas como em tudo, nas passagens que envolvem o encontro de Jesus com os doutores da lei, nós temos as famosas pegadinhas, né? As sinucas de bico que os doutores da lei querem colocar a Jesus, né? E não foi diferente dessa vez. Porque existia, à época, 2 correntes sobre essa interpretação do que seria ser o próximo, né? A primeira corrente, a corrente majoritária, era aquela que defendia que próximo era um irmão, é apenas aquele que pertence ao meu povo, o judeu. Então, o judeu ele só poderia considerar o seu próximo um outro judeu. Havia uma segunda corrente, que era defendida por Hillel, né, um dos doutores da lei também, era uma corrente mais tolerante, mais ampla, em que Hillel já entendia que todos somos irmãos diante de Deus, independente da origem. Então, Jesus, com a questão do doutor da lei, também estava sendo testado. Vamos ver se ele é adepto da corrente majoritária, e aí vai mais aí satisfazer o sinédrio, ou se ele vai ser da corrente mais popular e vai satisfazer mais o povo. Então, depende do que ele escolhesse aí, ele poderia se colocar numa situação aí desfavorável, ou com o sinédrio, ou com o próprio povo, não é verdade? Isso não foi diferente das outras passagens, né? Jesus sabia que estava sendo testado. Lembra daquela passagem da mulher adúltera e do tributo a César? Era a mesma pegadinha, né? Se ele respondesse, não, a lei fala que tem que apedrejar a mulher, manda apedrejar, ele ia contra o que ele pregava. Então, ele foi daquela sabedoria infinita, né, de colocar a responsabilidade no agressor. Falou, tudo bem, tem que atirar a pedra, mas aquele que tiver pecado que atire a primeira. Da mesma forma do tributo de César lá, falou, olha, o que está aí na moeda? A figura de César, então dê a César o que é de César. E de forma muito sábia, ele conseguiu transferir para o que o questionava a responsabilidade de achar a melhor interpretação, né? Então, mais uma vez, Jesus sabia lidar com essa situação e não cair nessa armadilha, né? O doutor da lei lá não imaginava, né? Não tinha esse conhecimento, que ele estava falando simplesmente com o governador do plano terrestre, né? Então, ele não ia cair fácil numa armadilha dessa. Bom, então, tendo essas considerações, nós vamos relembrar aqui rapidamente a passagem, né? E vamos destacar alguns elementos circunstanciais dessa passagem que trazem ensinamentos profundos, agora lembrando tudo isso que a gente falou. Então lá, descia, né, um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando,
se retiraram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou pelo lado oposto. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Certo samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Vamos analisar com cuidado alguns detalhezinhos da passagem? Primeiramente, lembra no contexto, lá no início, quando os apóstolos foram atrás de hospedagem e sugeriram para tacar fogo nos samaritanos porque não queriam dar hospedagem? Então, quando Jesus traz a figura do samaritano como o herói da passagem, ele, obviamente, deu uma lição para o doutor da lei, judeu, que tinha na figura do samaritano alguém menor, mas também foi uma lição para os seus apóstolos, né? Então, olha só, Jesus, na sua sabedoria infinita, conseguia, nos elementos das parábolas, trazer lições preciosas, não só para aquele que o indagava, mas para os seus apóstolos também. Imagina a cara de Tiago e de João quando ouviu essa parábola e depois de tempos atrás terem dado a ideia de botar fogo nos samaritanos, né? Então, olha só como Jesus aproveitava o cotidiano para ensinar. Bom, vamos aos elementos circunstanciais dessa parábola. É de conhecimento de todos que há esse costume da peregrinação até Jerusalém, e essa peregrinação é feita por todo homem, né? Que tem que pelo menos 3 vezes ao ano fazer essa jornada até Jerusalém, né? Ele tem que se deslocar lá nas festividades da Páscoa, das sementes e das tendas, são as festas da peregrinação. Então tem todo um ritual para esse deslocamento, né? Então, ir para Jerusalém nessas ocasiões dá a ideia de que o indivíduo está em busca de um contato mais íntimo com o Criador, com Deus. Então a figura é elevar-se. Jerusalém era numa altitude, inclusive, maior do que o seu ao redor. Então, não só a questão geográfica, mas principalmente a questão moral, porque ia-se a Jerusalém para esse encontro com Deus, essa peregrinação, a oração. Então, há um sentido na questão do elevar-se, certo? Nessas peregrinações. Então, geograficamente, como vocês podem observar nesse mapa, há uma diferença aí de altitude de aproximadamente 1.000 metros entre Jericó e Jerusalém, numa distância de 27 quilômetros, numa região montanhosa. Então, esse elemento descia, quando ele narra lá que o levita e o sacerdote desciam de Jerusalém para Jericó. Então, eles estavam lá em Jerusalém e desciam para Jericó. É uma questão geográfica, porém, por trás da questão geográfica, há também o elemento simbólico. Olha, tanto o levita como o sacerdote, nós podemos entender essa descida, assim como aquele que foi vítima na parábola descia também. Então, olha o símbolo que está por trás da descida. Aquele que desce, ele, na verdade, representa uma queda moral, porque você estava lá em Jerusalém num contato com Deus, né? Nessa sua peregrinação, busca de Deus. Aí quando você desce, você volta para a sua, vamos dizer, situação mais carnal, né? Você perde um pouco essa conexão, vamos dizer, é a queda moral. E
aqueles que caem moralmente estão sujeitos ao quê? A um sofrimento, a alguma situação que lhe faz tornar-se vítima. A vítima da história, ela descia de jornada, a sua queda fez com que ela fosse vítima dos salteadores. Da mesma forma, o levita e o sacerdote, quando eles descem também, desciam pelo mesmo caminho, a queda moral, porque esperava-se o quê de um sacerdote e de um levita ao encontrar alguém naquela situação? Esperava-se que o ajudasse, mas a descida, a queda moral, mostra também a queda desses irmãos que não fizeram nenhum gesto para amparar aquele irmão. Mas temos um elemento interessante também para discutir sobre os religiosos, a questão aí do sacerdote e do levita. Nessa época, para a preparação dessas peregrinações, os que trabalhavam no templo, o levita, o sacerdote, eles tinham que passar por um processo de purificação que demorava muito tempo. Então, esse processo de purificação está descrito lá no livro de Números, lá na Lei Mosaica, capítulo 19, versículos de 11 a 13, que quem tocasse num cadáver humano, ele ficaria impuro por 7 dias e deveria passar por todo um processo aí, demoraria outros 7 dias para poder obter novamente aquela pureza. Então, imagina, todo aquele preparo que eles tiveram para ser puros, quando eles passaram próximo e viram aquele sujeito lá, como narra Jesus? Olha, deixando-o semi-morto. Então eles não tinham a noção se ele estava morto ou não. Então eles ficaram provavelmente com receio de tocar aquela criatura e não podia sequer se aproximar daquele sujeito. Não era questão nem de tocar. Aproximando-se de um cadáver já era motivo para perder a pureza. Então olha só, eles se mantiveram apegados a uma pureza, uma aparência externa, né? uma coisa assim, ao detalhe da letra da lei, e não foram para o espírito da lei. Né? E resolveram abrir mão de socorrer a vítima por conta de um conceito que eles tinham de pureza totalmente contrário àquilo que se espera de um cristão, de um religioso. Não é verdade? Bom, já o samaritano narra Jesus na parábola que ele não descia de lugar nenhum, simplesmente que ele viajava. Então não se tem como falar que ele estava descendo, subindo, simplesmente ele viajava. E é de conhecimento de todos que os samaritanos não tinham essa prática de deslocar-se ao templo de Jerusalém, porque existia o Monte Gerazim lá, onde havia o templo dos samaritanos para eles fazer as orações. Então, diferentemente da vítima, do sacerdote, do levita, o samaritano não estava em queda. Ele estava na sua jornada com os seus elementos necessários a cumpri-la. Estava no caminho correto. Né? Bom, então, além disso, nós temos a questão da identidade da vítima. Porque lembra aquelas duas correntes que falamos? A corrente que julgava que seria próximo àquele que fosse da mesma identidade do meu povo. Então, o judeu só considerava próximo o judeu. Qualquer um que não fosse judeu não seria o seu próximo. Olha, Jesus, então, propositadamente, ele não dá margem para nenhuma discussão a respeito disso, porque se narrasse que aquela vítima, por exemplo, fosse um samaritano, qualquer um poderia interpretar, mas ele não é meu próximo, porque eu entendo que próximo é só do meu povo. Então ele poderia se justificar de não ter socorrido porque não era o próximo. Agora, quando Jesus narra que era um homem que ficou nu, praticamente, semi-morto, deformado, os elementos que poderiam ser utilizados para identificar a nacionalidade daquele cidadão não existiam mais. Então, como que você avalia se ele é ou não do seu povo para poder ajudá-lo? Então, deixou o doutor da lei numa sinuca de bico. Né? Então, não poderia usar esse recurso para escapar desse movimento de auxílio, porque ele não sabia, mesmo que ele fosse da corrente de que o próximo é apenas do povo, ele não sabia se aquele era do seu povo. Olha só. Outra informação importante. Quando a lei fala amar a Deus de todo o coração, toda a alma e toda a sua força, no entendimento
daquele povo, há um significado muito preciso para o que significa amar de coração, de alma e de força. Força também eles interpretavam, a força seria o potencial dos bens, das posses daqueles irmãos. Então, quando diz amar a Deus de coração, alma e força, nós podemos entender da seguinte forma: ama-se de coração significa, para aquele povo, o coração era a sede da inteligência, do sentimento, da sabedoria. Então, amar a Deus de coração significa o quê? É preciso dar unidade ao nosso coração para amar a Deus de todo o seu coração. É controlar as paixões inteligentemente para amar a Deus. Amar de alma, para aquele povo, a alma é o conjunto corpo e espírito. Para mostrar amor a Deus, corpo e espírito, significa o quê? Um agir. Movimentar o seu corpo, agir, sacrificar-se, fazer peregrinações. Quando você age nesse sentido, você ama a Deus de alma. E por fim, quando de todas as suas forças, como dissemos, posses e bens, todos os recursos que você dispõe devem ser colocados a serviço de Deus. Então, esse entendimento tem que ficar claro para a gente. Quando se fala amar a Deus de coração, alma e força, significa com a inteligência, com a ação e com os recursos que a gente tem. Então, o sacerdote e o levita sabiam disso, porque isso é o que está na lei. Amar de coração, alma e forças. Bom, então vamos lá. Será que houve coerência no comportamento dos religiosos? Não, infelizmente não. Por quê? O comportamento deles mostrou uma visão egoística. Eles simplesmente pensaram mais no que o ritual de purificação deles que seria perdido, provavelmente, se ele tocasse aquele corpo, do que pensar em amar a Deus de coração, de alma, de todas as suas forças. A visão deles foi egoística, egóica, e incompatível com a lição, inclusive, lá do Livro dos Espíritos, né? Que é o exercício da caridade essencial, a caridade mais pura, que é aquele sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo sem o oculto interesse. Né? Eles não utilizaram desse entendimento. Já o samaritano, diz a parábola, que moveu-se de íntima compaixão quando ele viu aquela vítima. Então, a visão saiu dele, não era mais egoística, não era mais egóica, era uma visão altruísta que se centrou na vítima e não nos interesses do samaritano. Ele demonstrou com a sua atitude que amou com o coração, foi tocado pela compaixão, o sentimento e inteligência a serviço do próximo, amou de toda a sua alma, ele fez as ações concretas de corpo e espírito para ajudar aquela vítima, e de todas as suas forças, de todos os seus bens. Por quê? Porque ele utilizou os recursos que ele tinha para ajudar aquele irmão, inclusive os recursos financeiros. Não só ele atou-lhe azeite na ferida, cuidou, colocou ele na sua montaria, mas levou na hospedagem e pagou a hospedagem para ele. Então todos os recursos que ele tinha de inteligência, sabedoria, ação e bens, ele moveu em favor do próximo. E aí, então Jesus, para arrematar a lição, vem com uma pergunta. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Olha só como Jesus agora muda a perspectiva do sentido do ser próximo. Porque o doutor da lei queria simplesmente saber, me indica, então, quem é meu próximo? Ou seja, quem que eu tenho que ajudar? Jesus, ele muda. Ele não faz mais a indagação, então o seu próximo é esse. Não. Ele muda agora. O próximo aqui não é mais na visão daquele que ajuda, e sim daquele que é ajudado. Então Jesus, ele pergunta quem lhe parecia ser o próximo na perspectiva da vítima. Ele muda. Ele muda. Então, olha só, eu não posso mais pensar assim, olha, próximo não significa alguém concreto, uma pessoa que é prefixado, é meu próximo todos aqueles que são da minha família, que moram na minha cidade, que são meus vizinhos. Não. Torna-se-á próximo qualquer um que for
passível de ser ajudado por mim. Eu tenho que ser o próximo na visão daquele que está precisando de ajuda. Então, Jesus, quando ele muda essa perspectiva, né, ele fala, olha, na verdade, não existe prefixação de quem é próximo. O próximo tem que ser sempre visto na visão daquele que precisa de ajuda. Olha, se alguém está precisando de ajuda, ele quer que qualquer um que esteja disponível seja o próximo dele. E o doutor da lei compreendeu isso. Compreendeu, mas o seu orgulho não permitia ele revelar de forma patente que o samaritano foi o próximo da vítima. Né? Ele simplesmente asseverou, tá bom, foi aquele que usou de misericórdia para com a vítima. Mas não pronunciou a palavra samaritano, né? Foi o samaritano. Mas ele entendeu a mensagem. Aquele, então, que exerce a misericórdia se torna o próximo do outro. Que é a lição preciosa dessa parábola. Empatia. É o processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro. Se eu estivesse na condição da vítima, o que eu queria que fizesse para mim? Eu queria que qualquer um que tivesse à disposição lá fosse o meu próximo e me amparasse. Então, meus queridos irmãos, percebem quantos elementos preciosos numa leitura mais atenta a gente pode ter nessas parábolas magníficas do Cristo? É óbvio, num outro estudo aqui nós podemos nos ater a elementos lá mais ainda materiais, mais assim específicos, como a própria abordagem do samaritano para com a vítima, que ele começa dos pés para a cabeça, para socorrê-lo, atar-lhe as feridas. Ele inicia dos pés. Tem uma simbologia por trás disso. O azeite tem uma simbologia na cultura judaica. Por que ele deu 2 denários para o estaleiro e não 1, não 3? Também há uma simbologia por trás disso, que é matéria para N outras reflexões. Mas a essência de hoje, meus irmãos, era trabalhar esta visão que Jesus nos apresenta do próximo. Próximo não é uma escolha que eu faço, e sim é o que os outros fazem de mim. A todo momento em que eu sou solicitado a servir, uso o exemplo do Cristo. O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Então eu agradeço a todos meus irmãos pela preciosa atenção que nos deram e até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Fiquem em paz, com muita luz, muita força, que com certeza nós vamos sair muito melhores desta do que como chegamos. Paz a todos, que Deus os abençoe.